Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é o Teacher novamente, compartilhando a palavra de Deus com vocês, pedindo para Deus abençoar a sua vida através da palavra. Eu sei que a gente está passando por momentos difíceis, momentos de muita incerteza, mas a minha esperança e a minha oração é que a palavra de Deus fale com você e que em Deus você possa renovar a sua esperança, ok? Hoje a gente vai continuar olhando para o Evangelho de João, tentando entender o que Deus fala para nós através do Evangelho de João. Então vamos para o Evangelho de João, capítulo 1, e hoje a gente vai ver o segundo testemunho de João Batista. Então a gente vai ler do versículo 19 até o versículo 34, ok? Então abre a sua Bíblia aí, João, capítulo 1, versículo 19 até o 34. E se você não tem uma Bíblia com você, eu aconselho você a ter uma Bíblia, a ter a sua Bíblia com você. Eu sei que às vezes é mais cômodo você ter um app, você utilizar o seu tablet, o seu telefone ali, mas é muito melhor e muito mais proveitoso se você tiver a sua Bíblia, né, na mão, para você poder tomar nota daquilo que é importante, sublinhar algum ponto importante. Então eu aconselho você a ter a sua Bíblia quando você estiver assistindo os nossos vídeos. Mas vamos lá então para João capítulo 1, versículo 19 até o versículo 34. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? João disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então João Batista respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de declarar-lhes, de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte viu João Batista a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso batizando com água. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Amém, graças a Deus. Então, a gente está continuando a estudar o Evangelho de João, e agora aqui é o segundo testemunho de João Batista, né? É importante você lembrar que o João que escreve o Evangelho não é o mesmo, não é João Batista, tá? João que escreve o Evangelho, como eu disse nos vídeos passados, é o João o apóstolo. E aqui João o apóstolo, então, conta esse testemunho de João o batizador, ou João Batista. Esse é o segundo testemunho de João. Lembra que o apóstolo João, ele enfatiza demais a divindade de Jesus. Ele foca muito. E nessa passagem que a gente leu, então, a gente vai ver João apóstolo enfatizando a divindade de Jesus. Jesus é Deus. E ele quer deixar isso muito claro. Então ele utiliza o testemunho de João Batista, ele mostra para as pessoas que João Batista, ele mesmo tinha um entendimento completo do seu papel, e ele tinha um entendimento completo de quem era Jesus.
Então a gente vai ver isso hoje e a gente vai tentar entender o que Deus quis falar e o que Deus tem para falar conosco hoje. Olha como começa então aqui esse segundo testemunho de João. Os líderes de Israel, eles eram chamados de fariseus. Geralmente eles eram sacerdotes. Então esses líderes, os sacerdotes de Israel, eles mandaram algumas pessoas então investigar João Batista, para tentar entender o que João Batista estava fazendo. E aí essas pessoas começam a questionar João Batista falando: quem é você? É você o Cristo? É você o Messias prometido? E aí João Batista deixa bem claro: não, eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias prometido. Mas ele ainda vai vir, né? Ele vem depois de mim. Então quem é você? Por que você está batizando? E aí ele fala: eu sou aquele que veio para preparar o caminho ou a vinda dele. É interessante a gente entender aqui que João, o Batista, ou João o Batizador, ele tem um entendimento muito completo de quem ele era, né? As pessoas perguntam assim: é você o Cristo? É você o Cristo? É você o Messias prometido? É você o Salvador da nossa nação? É você o líder que nós estamos esperando para nos livrar do Império Romano e restaurar o reino de Israel? João Batista fala: não sou. Quantas vezes, né, a gente tenta puxar a sardinha para o nosso lado? A gente tenta dar um upgrade no nosso portfólio, a gente tenta embelezar o nosso currículo. E a cada chance que a gente tem, a gente tenta colocar a gente para cima, né? A gente tende a florear algumas coisas, ou tende até mesmo a aumentar algumas coisas para trazer uma boa imagem para os outros que estão nos vendo. Mas João Batista é totalmente o oposto disso. Quando as pessoas vão e perguntam: é você? Ele não embeleza o currículo dele, ele não fala: olha, mas eu não sou o Cristo, mas eu sou não. Ele realmente tem uma visão muito clara, muito transparente de quem ele é e daquilo que ele tem que fazer. Ele responde sem titubear: eu não sou o Cristo, eu não sou profeta, eu não sou Cristo, mas o meu papel é esse. Eu vim para endireitar o caminho do Senhor, eu vim preparar a vinda dele. E olha o que ele ainda fala aqui, ó, importante a gente salientar, 26 e 27. Respondeu-lhes João Batista: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Né? João Batista então passa para nós essa visão clara de quem ele é, essa humildade que serve como exemplo para todos nós. Né? Ele mostra aqui claramente que, olha, eu tenho batizado com água, mas esse batismo que eu tenho feito no meio de vocês é uma coisa assim que não se compara com aquele que vem após mim, aquele que vem depois de mim. Porque aquele que vem depois de mim é muito mais grandioso do que eu. Ele vem fazer grandes coisas, muito maiores do que as coisas que eu tenho feito no meio de vocês. E eu não sou digno, eu não sou nem digno de desatar, de desamarrar as correias das sandálias dessa pessoa. Então, isso mostra para nós como João Batista, ele tinha um entendimento claro de quem ele é, humildade, um entendimento claro daquilo que ele tinha que fazer, propósito. Né? Então, muitas vezes, a gente tende a sair do foco, porque a gente tenta embelezar, engrandecer os nossos feitos, a gente tenta passar uma imagem muito maior daquilo que a gente realmente é, e ao mesmo tempo a gente tenta engrandecer os nossos feitos. E aí o que acontece? A gente não tem um entendimento claro daquilo que a gente tem que fazer, a gente não tem um entendimento claro da nossa missão, do nosso propósito. Então hoje, nessa primeira passagem, eu acredito que João tem mostrado para nós aqui o quão é importante a gente entender claramente quem nós somos diante de Deus e entender claramente qual é o nosso propósito. A gente vai voltar nisso depois, no final de estudar essa passagem, mas vamos continuar lendo então para entender um pouco mais desse testemunho de João Batista. Continuando aqui no versículo 29. Então, depois que esses líderes eles vêm até João Batista,
João Batista e perguntam, e João Batista fala claramente para essas pessoas: eu não sou o Messias prometido, eu não sou o Cristo. No próximo dia, então, João Batista tem um encontro com Jesus. João Batista, então, estava batizando as pessoas com água. E olha que interessante aqui, ó, quando ele vê Jesus, olha o que João Batista fala, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, desde o começo, a primeira manifestação de Jesus Cristo, o primeiro testemunho que João Batista dá a respeito de Jesus Cristo é: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso, para as pessoas daquela época, é uma quebra de paradigma muito grande. Por quê? Porque naquela época, o que essas pessoas estavam esperando? Elas estavam esperando um novo Moisés, um líder militar que viria para restaurar o reino físico de Israel. Então eles estavam esperando um líder militar, um novo rei Davi, que viria então para unir o povo de Israel como se fosse um grande exército, e aí ele viria então para restaurar o reino, ele viria então para destruir o Império Romano e dar liberdade para o povo de Israel. Mas olha o que João fala aqui: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, então, de acordo com o testemunho que ele deu a respeito de Jesus, mostra que a missão de Jesus primordial, primária, era ser sacrificado, Cordeiro de Deus, Cordeiro, sacrifício, né? O Cordeiro é associado com sacrifício por causa dos pecados, porque um Cordeiro era oferecido. Então, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João aqui tem uma visão clara de quem era Jesus e a missão de Jesus. Versículo 30, então, João continua falando: este é a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Então aqui agora, João o apóstolo, usando as palavras de João Batista, enfatizando que a missão de Jesus e que Jesus era Deus, ele existia antes de mim, ele tem a primazia, ele merece prioridade, ele merece ser colocado em primeiro lugar. Olha que interessante. E Jesus então, João Batista então continua com seu testemunho a partir do versículo 32. E João testemunhou dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. A questão do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade descendo sobre alguém, é um tema muito importante no Antigo Testamento. Então, para as pessoas daquela época, então, era algo muito grande que estava acontecendo. Você lembra o rei Saul, que quando ele foi ungido para ser rei, o Espírito Santo de Deus veio sobre ele, mas depois, então, quando o reinado foi tirado dele, né? Deus tirou o reino de Saul, então o Espírito Santo ele saiu de Saul, né? E você lembra então que até no Salmo 51, se eu não me engano, Davi, quando ele ora diante de Deus, ele fala: não retires o teu espírito de mim, né? Até mesmo quando as pessoas estavam construindo o tabernáculo e os utensílios do tabernáculo, a palavra de Deus fala lá no Antigo Testamento que o Espírito Santo então vinha, capacitava. Quando as pessoas terminavam o trabalho, o Espírito Santo deixava as pessoas, né? Era uma habitação momentânea. No Antigo Testamento, o Espírito Santo habitava nas pessoas momentaneamente, temporariamente. Mas olha o que está acontecendo aqui então, uma coisa muito grande. Quando Jesus é batizado, João Batista fala que o Espírito Santo vem como forma de pomba e pousa sobre ele. Então, algo grande está acontecendo, porque isso não acontecia, né? Só acontecia em momentos muito específicos, marcantes da história de Israel, e agora está acontecendo com Jesus, né? Então, Jesus é uma pessoa fenomenal, né? Mas olha o que está acontecendo aqui. Eu quero que você foque nessas palavras assim. Nessas palavras aqui. Olha o que fala no versículo 33. Eu não conhecia aquele, porém, que me enviou, Deus, a batizar com água, me disse:
aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E olha agora o que está acontecendo aqui. Que esse mesmo Espírito Santo que pousou sobre Jesus, Jesus agora, ele é enviado nessa missão de batizar as pessoas com o Espírito Santo. Então quer dizer, algo único na história está acontecendo aqui. Algo que antigamente era meio temporário, meio muito especial, muito extraordinário, agora ele está sendo trazido para mais perto do povo. Não apenas Jesus vem, ele é claramente o Filho de Deus, tanto é que o Espírito Santo de Deus, ele pousa sobre ele, essa manifestação maravilhosa da divindade de Jesus. E aí então, não apenas isso, João testemunha que o próprio Deus, Deus Pai, disse que Jesus, ele está sendo enviado para ser o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo, mas ao mesmo tempo para batizar com o Espírito Santo. E agora então, João, o apóstolo, fecha esse relato do segundo testemunho de João Batista dizendo, versículo 34, pois eu de fato vi e tenho testificado que Jesus é o Filho de Deus. Uma coisa importante que eu quero deixar para você aqui, quando a palavra de Deus fala Filho de Deus, isso não quer dizer que Jesus é menos ou tem menos autoridade, ou Jesus está numa posição menor, abaixo que as outras pessoas da Santíssima Trindade. Não. Quando a palavra de Deus enfatiza Filho de Deus, quer dizer então que Jesus tem a mesma essência e os mesmos atributos que o próprio Deus. Ele é igual a Deus. Por exemplo, se eu tenho um filho ou uma filha, eu vou gerar um filho e uma filha com as mesmas características que eu tenho. Ele vai ter a mesma natureza que eu. É isso que a palavra de Deus quer dizer com filho. Por exemplo, uma árvore de laranja só pode dar laranja da mesma maneira que uma árvore de maçã só pode dar maçã. Então os frutos, os filhos daquela árvore vão ter a mesma composição, natureza, atributos que aquela árvore que gerou aquele fruto. Então quando a palavra de Deus fala Filho de Deus, está enfatizando essa natureza, essa mesma natureza que Jesus tinha, porque Jesus é Deus, ok? Agora, importante também enfatizar que nessa passagem, João enfatiza a divindade. Lembra que Jesus fala que ele existia antes de mim, né? Então, quer dizer, não deixa muito claro que Jesus não foi criado, Jesus não foi gerado, Jesus não passou a ser Deus a partir desse batismo. Jesus sempre foi Deus, é Deus e para sempre será Deus. Agora, o que a gente pode aprender então com essa passagem? Lembra que no comecinho a gente falou de ter uma clara perspectiva de quem nós somos, ter um entendimento do nosso propósito? Porque tudo isso está relacionado então com o entendimento de quem Jesus é e a nossa missão aqui, tá? É interessante que João Calvino, que foi um teólogo lá da Reforma, né, por volta de 1500, 1600, por volta daqueles anos ali, ele disse numa das obras que ele escreveu que à medida que a gente vai conhecendo a Deus, a gente tem um melhor entendimento de quem nós somos. Então, à medida que você vai entendendo a Deus, você tem um melhor entendimento de quem você é. Então, se você passa a entender quem você é, isso significa que você tem um entendimento melhor de Deus, principalmente no que se refere à humildade. É impossível você ter um claro entendimento de quem Deus é se você não entende quem você é. E ao mesmo tempo, à medida que você entende quem você é, você passa a entender quem é Deus. Então, e isso funciona com relação à humildade. Por quê? Porque à medida que você vai entendendo o quão Deus é grande, o quão Deus é majestoso, o quão Deus é santo, o quão grandioso Deus é, a sua majestade, a sua divindade, então você passa a entender que você o seu papel, você passa a entender quem você é. E é isso que o João está mostrando aqui, que ele entendia claramente quem ele era, porque ele realmente conhecia Deus. E a grande pergunta é,
Quantos de nós temos um entendimento de quem é Deus, né? Nessa tentativa de passar uma imagem que às vezes não reflete a quem nós somos, né? A gente quer passar uma foto, uma imagem, uma percepção para as outras pessoas que na verdade não é nem um pedaço daquilo quem realmente nós somos. E isso significa que a gente não está entendendo Deus. Isso significa que a gente não está tendo uma percepção clara de quem Deus é. Então, se você tem um entendimento de quem Deus é, você passa a entender quem você é e você passa a entender a sua missão, o seu propósito nesse mundo. Para que você veio nesse mundo? Por que você nasceu? João entendia isso claramente, e tanto é que ele falava: eu vim para preparar o caminho à vinda de Jesus. Esse é o meu propósito. E à medida que ele entendia isso claramente, ele pôde ver quem realmente Jesus era. Ele entendia claramente: Jesus é o Filho de Deus e ele veio ao mundo para tirar o pecado, para morrer por nós, porque ele é o Cordeiro de Deus, e ele veio então para batizar com o Espírito Santo. Então hoje o que eu quero passar para você é o seguinte: conheça a Deus. Se você quer entender o porquê você veio a esse mundo, por que você está aqui, se você quer entender qual é o propósito da sua vida, só tem um jeito de você saber isso: é conhecendo a Deus. À medida que você vai conhecendo a Deus, você conhece a si mesmo. E você tem um entendimento muito claro por que você está aqui. E à medida que você vai conhecendo a Deus, você conhece quem Jesus Cristo é. Não tem como você conhecer a Deus sem conhecer a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Deus. E isso João deixa muito claro. Lembra na semana passada que a gente estudou, lá em João capítulo 1, versículo 18? Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Você somente pode conhecer a Deus se você conhece a Jesus Cristo. E se você conhece a Jesus Cristo, então você vai entender quem Deus é e quem você é. Meu amado e minha amada, minha oração e minha esperança é que estes vídeos, estas mensagens, ajudem você a conhecer a Deus, conhecer a Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro, aquele que veio ao mundo para te salvar e morrer pelos seus pecados, aquele que garante que se você depositar sua fé nele, ele transforma a sua vida, fazendo com que você enxergue plenamente, primeiro, quem Deus é, segundo, quem você é, e trazendo claramente para a sua vida qual é o seu propósito nesse mundo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, e a gente volta a se falar no próximo vídeo, ok? Um abraço, tchau, tchau, que Deus te abençoe.